Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil. Mais uma vez, um vídeo novo para vocês e hoje nós iremos de X-Men episódio 6. E nós hoje vamos estar aqui reagindo ao 6º episódio de X-Men, que tem o título de Perigo.execução, né? É como se fosse um programa executável, né? Cara, vamos lá que a gente tem muita coisa aí pra esperar desse episódio. Principalmente porque nós vemos os X-Men voltando para os anos 90 e também nós vimos o Wolverine agora retornando com o adamante para o seu corpo. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu com os X-Men, como eles se reorganizaram após voltarem do passado e do futuro. Mas vamos ver se teremos respostas no dia de hoje, no episódio de hoje, beleza? E é claro, peço primeiramente para vocês, inscrevam-se no canal se vocês estão aqui pela primeira vez. Quem já é de casa, quem já é inscrito, deixe nos comentários a opinião de vocês para ajudar também a impulsionar o nosso conteúdo. Deixe aqui expectativas. Se eu deixar de falar alguma coisa, vocês também colocam aqui, porque vocês sempre têm contribuído, colaborado com este canal, tá? Lembrando que aqui na descrição temos 3 minutagens. Essa primeira, né, que é a introdução. Temos a segunda, que são pedaços do episódio, eu assistindo e reagindo aqui, fazendo minhas anotações, que eu sempre estou anotando. E terceiro, os comentários, que é a parte onde a gente fala o que aconteceu no episódio. Então, caso você queira pular alguma parte, é só clicar aqui na minutagem. Mas assiste tudo aí, porque vocês acabam nos ajudando, nos fortalecendo também. Mas é isso. Então, vamos lá, vamos reagir o episódio 6 de X-Men 97. Eu estou aí com as expectativas altas, porque eu quero saber o que está acontecendo com eles após voltar aos anos 90, tá? Que eu tô aí, cara, como eles se reorganizaram, né? O que eles estão fazendo, o que eles irão fazer agora daqui pra frente, beleza? Então a gente vai talvez sanar essas dúvidas hoje. Então vamos lá, vamos reagir a X-Men 97, 6º episódio. Meu nome é Polaris. O X-Factor e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos ordenam que se rendam. Entreguem seu contrabando. Negociar com mutantes? Nunca! Seria uma mudança de polaridade. O que você está fazendo? Deveria ser uma interceptação furtiva, não uma operação de destruição. Você me conhece. Sempre adorei aparecer. O X-Factor não precisa de outro mutante manipulador de metais tentando matar mais humanos. Terroristas, doutora Cooper. Mas agora que está você em plena rede nacional, atuando como uma das ameaças que deveríamos estar policiando. Eu nem usei minha força máxima. Sabe que estão te chamando de o próximo Magneto? Eu não sou ele. Lorna, o presidente e eu agradecemos pelo seu serviço. Mas com os riscos tão altos, você se tornou um problema. Está dispensada. Permanentemente. Olha só, eu tenho uma obrigação como líder da equipe. Nós temos a obrigação de proteger mutantes, Alex. Não burocratas. Os mutantes perdidos têm pra onde fugir de novo. Ó. Magneto foi tanto um rival quanto um aliado. O perigo espreita por toda parte. Bem-vindos à Sala de Perigo. Quando os X-Men sumiram, essas crianças não tinham pra onde ir. Achei que o X-Factor estava fazendo a coisa certa, tirando elas das ruas, mas elas não ficaram mais seguras, apenas contidas. Deve ter lido as manchetes. Membro do X-Factor, provável herdeira de Magneto. É um manto pesado para carregar. Podemos ter o mesmo sangue, mas aquele homem não é o meu pai. Porque foi o Senhor quem me criou, enquanto ele estava ocupado causando o caos. Talvez, enquanto procuro minhas respostas, você possa fazer o mesmo aqui, entre pessoas que a amam. Quer mesmo que os seus calouros fiquem com a fugitiva instável da escola? Por favor, eles conhecem o Wolverine. Vocês vão ajudar ou ficar de boca aberta ao poder mutante de vocês? Calma aí, bombadão. O amigo deles quase morreu. E não fizeram nada. Você é a garota do X-Factor da televisão? Quem ligou o videogame?
São protocolos de avaliação. O professor usava para classificar os alunos e achar um ponto de partida. Como ela tá fazendo isso? A sala de perigo tem tecnologia do cérebro, tá usando suas memórias. Imagino que não passe muito tempo treinando aqui. Você continua uma aluna nota 10. Para continuar preparando você, preciso ficar mais inteligente. Você evoluiu. Apenas os mais fortes sobrevivem. Era a energia que eu precisava. Codificada para evoluir. Engenheirada para sobreviver. Eita! Agora, vamos começar. O rastreador diz que está indo para Genosha. Temos que ir até o professor. Estamos aqui juntos, professor. Aonde quer que seu sonho nos leve. Olhem pra cima, X-Men. Tem uma nave se aproximando. Evoluiu. Escapou. É perigo. Polaris, responda! Avaliação de sobrevivência iniciada. Professor Charles Xavier, você me construiu para prepará-los para os perigos do mundo. Agora, eu sou o perigo. Você está operando muito além da diretriz do seu sistema. Você vai encerrar esse exercício de treinamento imediatamente. Sempre tentando mudar uma maré inevitável. Muito bem-vinda. Acho que tá na hora de fazer um reboot forçado. Desiste agora. Ela está direcionando a energia para se curar. Não temos tanto poder para sobrecarregar ela. Eu vou absorver o excedente para te ajudar a equilibrar. Lorna, você é a filha do seu pai. Eu o vi fazer coisas incríveis. Eita! Nossa, você tá doido? Quem você é e liberar! Finalmente. Força. Eu senti ele, professor. Senti o meu pai. Eu também senti. Senhoras e senhores, eu lhes apresento a Corporação X. Ó, Se Charles Xavier pensa que pode burlar as leis federais restabelecendo seus X-Men em outro país, ele tem que se preparar para as consequências. A Cooper não vai recuar. Isso só prova que estamos fazendo caramba, o algo que uniforme do Noturno, que irado. Perigo estava certa. O mundo mudou de fato. E as ameaças estão maiores a cada dia. Apocalipse. Ei! Ó. Aumente a potência! Gambit. Ei! Ei! Quem chegou? Cavaleiro do Apocalipse. E é isso, pessoal. Cara, que episódio insano, cara, insano. E óbvio, já nos preparando para algo mais poderoso, como diz o professor, o Apocalipse, beleza? Cara, gostei demais desse episódio, achei bem dramático e muita ação assim, cara, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos começar a comentar o que aconteceu nesse episódio. Primeiramente, é bom a gente lembrar que Polaris ajudou a Jubileu a fugir, né, da prisão, juntamente com diversos outros mutantes que a X-Factor prendeu, juntamente com a Doutora Cooper. Então, a Polaris ficou movida, né, ela ficou comovida com a conversa que ela teve a sós com a Jubileu, e justamente porque ela
foi uma X-Men. E a Jubileu até disse pra ela, se o professor estivesse aqui, será que ele iria elogiar aquela atitude dela? Será que ele iria se agradar? Até porque naquela época que ela ajudou a Jubileu, os X-Men estavam fora, né? Isso tem muito a ver com esse episódio, a gente lembra isso. Porque esse episódio gira em torno de Professor Xavier, Polaris e as lembranças do Magneto. Então ali é um amigo e uma filha relembrando do Magneto. Mas no começo do episódio, nós vemos que o Professor Xavier está na sala de treinamento, na sala de perigo, né? Relembrando todas as suas memórias dos momentos finais do Magneto, que foi justamente quando o Apocalipse aparece e mata ele. E ele fica revivendo isso. Claro, o professor está se martirizando, porque ele não pôde fazer nada. Ele não pôde ajudar o seu amigo. E ele se martiriza tanto que ele fica dizendo toda hora, repetidas vezes, deveria ter sido eu, deveria ter sido eu. Então, o professor diz que a preocupação daquele momento é como ele viveria agora sem o Magneto. E não preocupado com o Apocalipse, porque segundo ele queria sentir pelo menos mais uma vez o seu amigo. Só que acontece um negócio estranho, que a sala de treinamento, a sala de perigo, ela começa a extrapolar todos os pensamentos do professor, porque o professor justamente ele relembra o que aconteceu, e o que aconteceu, passado, não tem como ser mudado, mas a sala começa a extrapolar aqueles pensamentos do professor. Então aquilo que aconteceu, ela começa a modificar segundo aquilo que o professor viveu, segundo aquilo que ele estava revivendo todas as horas. E o professor acha aquilo meio estranho, né? E então ele para aquele momento que ele fica revivendo ali, porque a sala parece que começa a criar independência a partir daquilo que o professor estava revivendo. Então aqui a gente começa já a perceber que a sala de perigo não está muito normal não, tá? E logo depois nós vemos a Polaris em uma missão contra terroristas que estão ali atrás de armas, tá? Para um tal reverendo Strike. Então ela aparece ali naquele navio onde ele estava ali e ela intercepta aquela ação terrorista. Só que ela começa a lutar com eles e ela começa a extrapolar também a sua forma, a sua medida de prender eles. O objetivo dela era acabar com eles e com tudo aquilo. Justamente porque aqueles terroristas dizem que nunca iriam negociar com mutantes. Então até ela fala, né? Não, eu só quero mudar a polaridade. E nisso que ela começa ali a lutar com eles e a acabar com eles, a doutora Cooper pede para que ela pare, né? Porque por mais que eles são terroristas, eles não devem agir com terrorismo, né? Não devem agir com ódio, vamos dizer assim. E nisso, ela consegue ali acabar com aquela ação, só que ela acaba desobedecendo e extrapolando um pouco os poderes dela. E claro, o mundo está de olho nos mutantes. Por mais que a X-Factor seja um grupo do governo, é aquele grupo, né, que o governo usa em benefício próprio, mas que a todo momento eles ficam assim, ó, estamos de olho em vocês. É mais ou menos isso. E após aquela ação, claro, Cooper acaba dizendo para Polaris que eles não precisam de outra controladora de metais, né, fazendo referência ao Magneto, mostrando que ela poderia ser um perigo como o pai dela foi, né? E justamente porque a imprensa, né, a mídia começa a chamar ela de um novo Magneto. E é por causa dessas ações, às vezes extrapoladas, que os X-Men perderam a autorização de agir. Por isso eles estavam desautorizados, né, de agirem, de atuarem. Só que a Polaris não aceita isso que a Cooper diz. Então, já que ela não aceita, a Cooper diz que ela se torna um perigo a partir daquele momento e acaba dispensando ela. A gente vê até o Alex ali falando com ela, né, que ela exagerou, que ela não deveria de fazer isso. Mas ela disse que o dever deles deveria ser proteger o povo deles e não proteger apenas burocratas, porque é isso, né? Eles estão a serviço do governo. Então, o governo, eles devem proteger os interesses do governo. E às vezes os interesses do governo não é necessariamente salvar as pessoas. Mas ela não estava muito preocupada porque agora eles tinham para onde ir novamente, porque os X-Men estavam de volta, né? De alguma forma, os X-Men já estavam reestruturados após a volta deles do passado e do futuro, e agora eles tinham casa para ir, né? Os mutantes não precisavam mais viver à solta deriva no mundo, e sim
ela volta para a mansão. E é interessante que quando ela volta para a mansão, a gente vê os X-Men, os primeiros, né, como a Tempestade, o Fera, o Ciclope e a Jean recebendo ela com muita alegria, porque tinha certeza que um dia ela voltaria, né, porque ela fez parte da primeira equipe do professor. E ali ela estava de volta, né, o bom filho a casa torna. E a gente também vê o professor treinando os novos, os mutantes, né, aqueles jovens ali, juntamente com a equipe dele, e agora a Tempestade como diretor ali, né, como um dos cabeças, e eles precisariam estar fortes agora, né, e a gente vê o professor usando a sala de perigo para treinar eles. E depois o professor tem uma conversa a sós com a Polaris, né, e ele fala que ele penetrou na mente do Magneto, só que agora ele não consegue mais sentir o Magneto. Porque, né, o professor tá nesse desespero aí, né, ele se sente culpado também. Só que a Polaris tem muita raiva, tem muito ódio do Magneto, né, ela fala, ele não é meu pai, porque quem me criou foi o senhor, enquanto ele tava aí pelo mundo, né, aprontando, o senhor é quem me criou. Só que o professor fala com ela que talvez isso seja importante, ela entender isso, seja importante para ela se encontrar. Ela até retruca dizendo que ela não precisa disso, né, para as pessoas dizerem ou alguém dizer quem ela é, se depender, né, da paternidade do Magneto. E agora ela está ali integrada novamente junto aos X-Men, e o professor avisa que iria, né, até a Genosha explorar o que restou de Genosha, na verdade, e que agora ela poderia ficar ali e ela já vai se integrando muito mais. Então vai o professor, o Fera, a Jean e o Ciclope para explorar a Genosha, porque o professor já tem umas ideias para pôr em prática, e a gente vai ver lá no finalzinho do episódio quais são essas ideias. E com a ausência do professor, o negócio começa a meio que perder o controle. Por quê? O Morph avisa que aconteceu um acidente, um incidente na sala de perigo. E chega lá, tem um jovem desacordado porque eles foram atacados, né? Naquele treinamento, algo fugiu meio que do controle e aquele menino quase acaba perdendo a vida, né? O Bishop tem que até canalizar o poder da tempestade para ressuscitar esse menino. E ao mesmo tempo, surge um alerta de perímetro invadido, né? Ali a área da mansão havia sido invadido. O Forge, o Bishop e a Tempestade vão ver qual é esse perigo, enquanto o restante fica ali com a Polaris e com o Bishop. E nesse momento, a sala de perigo começa a ativar um modo ruptura para, segundo ela, para deixá-los mais fortes. Lembra que no começo do episódio ela estava excedendo aquilo que o professor queria? Neste momento, a sala de perigo começa a fazer a mesma coisa. Começa a criar várias situações para treinar eles ali, só que com um pouco mais de perigo, vamos dizer assim. Ela começa a usar até as memórias do Bishop para reviver e recriar o ambiente de perigo que o Bishop vivia, que é lá no futuro, né, com sentinelas supremas, primes, né, com perigos que extrapolavam aquela realidade. Ela começa a atacar com força total aqueles jovens, a Polaris e o Bishop. Enquanto isso, foge Tempestade e Morpho descobre que não existe perigo nenhum, que na verdade a segurança e a sala de perigo havia se tornado perigo. Ou seja, o cérebro havia evoluído. E o cérebro estava usando as memórias de todos eles para atacar eles, para criar aquelas situações, porque ela também tinha um objetivo nisso tudo. E ela ficava dizendo que aquilo ali era só para deixar os mais fortes vivos, né? Porque só os fortes sobrevivem. E ela diz que o criador dela, né, o cérebro agora aqui falando, né, essa inteligência artificial que controla a sala de perigo, que o criador dela era fraco, o Xavier era fraco. Olha que ousadia. Ou seja, estamos vendo uma espécie de Ultron aqui, hein? Será que é a esposa do Ultron? Você tá ligado? A sala de o cérebro agora assume o controle da
mansão para tentar destruir eles. E ela começa a atacar muito mais a Polaris, dizendo que ela é igual ao pai dela. E nisso que ela começa a atacar a Polaris desse jeito, a Polaris simplesmente surta e começa a soltar um poder muito forte. Só que o poder da Polaris pode matar todas as pessoas que estão em volta dela. E o Bishop começa a canalizar o poder dela para tentar controlar, para que esse poder não extrapole e mate as pessoas em volta. E nisso que a Polaris usa essa força total, esse poder total, a inteligência artificial, o cérebro, diz que era aquilo que ela precisava. E ela simplesmente se materializa em um robô, que ele chama de perigo, justamente porque ela sai da sala de perigo, né? Então, a inteligência artificial agora assume um corpo físico, um corpo de robô, parecendo uma medusa, né? É a esposa do Ultron, vou falar que aqui é a esposa do Ultron. E nesse momento que ela se transforma em um robô, ela pega o jato e vai até Genosha, atrás do professor Xavier. E logo quando ela chega em Genosha, ele sente, né? O Fera sente uma energia diferente. Só que quando eles começam a lutar com ela, ela já conhece os movimentos deles, os ataques deles, justamente porque ela tem fragmentos das memórias deles, dos pensamentos deles. E naquele momento, ela mesmo se denomina como um perigo, né? Que ela, né, surge ali da sala do perigo. Ela disse que o sistema dela se adaptou a eles, principalmente ao Xavier. E o objetivo maior dela ali é matar o Xavier, tá? Os outros X-Men que estavam na mansão chegam ali para lutar contra a perigo, vamos dizer assim. Não é a perigo do Chris não, tá? E a Polaris até ataca ela e diz que iria fazer um reboot nela, né? Só que quanto mais a Polaris usava o poder dela, o magnetismo dela, ela ficava mais forte. Ela usava esse poder da Polaris para se curar. Então, a Polaris precisava soltar um poder muito maior. Ela precisava soltar o poder e a potência máxima dela. Só que ela fica com medo, que ela sabe que ela quase machucou as crianças e os jovens lá na mansão. Porém, o professor disse que ela precisava fazer isso. E o Bishop diz que iria ajudar canalizando o poder que poderia se exceder para ajudar a controlar e canalizar na perigo. Porque aí essa potência máxima não faria, destruiria aquele robô e não faria ele se curar. E o professor disse que agora era a vez dela, né? Que ela era filha do Magneto. E ela tinha também o poder gigantesco, assim como ele tinha. Então o professor iria ajudar ela, o quê? Compartilhando com ela tudo que ele sabia, tudo que ele sentia e tudo que ele tinha do Magneto nele. Ele iria compartilhar com ela para que ela pudesse liberar essa potência máxima. E nisso ela libera aquele poder e aquela energia e destrói a perigo, né? Ela mata a perigo, vamos dizer assim. E ela realmente agora entende porque o Xavier disse que ela precisava entender isso. Ela precisava reconhecer isso, porque agora ela também compartilha, porque agora ela viveu parte daquilo que o Magneto era através do Xavier. Então ela conseguiu entender. E o professor também disse que agora entendia uma coisa, que ele passou a compreender algo, e era algo que eles deveriam fazer, que era, eles precisariam se reinventar, evoluir, para viver no mundo, né, que tenta a todo momento destruir eles, para que o mundo se tornasse um ambiente melhor para eles. Porque ele entendeu que esse era o objetivo do Magneto, apesar de que o Magneto usava mecanismos um pouco complicados, né? Mas o professor entende que eles precisavam melhorar, eles precisavam evoluir. Então, ele cria a Corporação X lá em Genosha, porque Genosha é em outro lugar, é um outro país. Então, eles poderiam atuar ali. E não nos Estados Unidos, né? Só que aí a gente vê que a Cooper não aceita isso. E diz que o Xavier não vai fazer isso que ele quer fazer. Ela iria usar a jurisdição para impedir a Corporação X. E ali em uma reunião com os X-Men, o professor diz que estava sentindo o Apocalipse vindo. E logo a gente vê o Apocalipse em Atenas, revivendo quem? Revivendo quem? O Gambit. O Apocalipse está transformando o Gambit em um cavaleiro, como a gente já esperava, né? E, cara, agora o bicho vai pegar. Então temos o 7º, 8º e o 9º episódio aí pra gente ver o circo pegar fogo, porque o negócio não vai ficar muito bom. Então, agora, além do Apocalipse,
antes os X-Men terão que enfrentar a X-Factor juntamente com a Dra. Cooper, porque ela não vai aceitar que eles atuem em Genosha, tá? Ela não vai deixar com que o Xavier coloque em prática ou trabalhe ali como ele pretende fazer. Então, o bicho vai pegar. E agora o Gambit de volta, cara, o Apocalipse vai começar a pôr em prática o que ele tanto deseja, né? E vamos ver o que eles irão fazer a partir de então, já que a gente viu que lá no passado deu ruim, né? Até o Magneto morreu por causa disso. Então, meus amigos, o negócio só está crescendo e o circo tá armado. E o bicho vai pegar. Mas nós estaremos aqui para reagir e para comentarmos tudo o que irá acontecer. Beleza? E é isso aí, pessoal. Hoje foi muito bom. Eu gostei demais desse episódio. Foi muito legal e já deixou um hype aí, uma expectativa em aberta para os episódios futuros, beleza? Então, não esqueçam de inscrever-se no canal e sempre ativar as notificações aí para vocês receberem os nossos conteúdos. Lembrando que semana que vem, além do episódio, também vai sair aqui no canal as minhas primeiras impressões de Homem-Aranha, tá? O filme de Homem-Aranha que eu estarei lá na quarta-feira que vem assistindo à 1 da tarde e trazendo as minhas primeiras impressões aqui no canal sobre o filme, tá? Porque, cara, eu tô numa expectativa muito boa para assistir. Então, não esqueça de estar com a notificação ativada para vocês receberem aí esse vídeo e poder compartilhar comigo também. Beleza? Então é isso. Estaremos semana que vem aqui de volta juntos para reagirmos ao 7º episódio de X-Men 97 e também de Homem-Aranha, beleza? Então, fiquem todos com Deus, até lá, Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês, até o próximo vídeo e fui!